No mesmo dia da queda do ministro do GSI, o governo muda a estratégia e passa a apoiar a CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dos atos de 8 de janeiro. É uma estratégia de contenção de danos, Orengo? Dá para dizer isso? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Essa é a estratégia, é reduzir danos e também um cavalo de pau, né, Megali? Ontem mesmo a gente estava falando aqui da estratégia do governo de retirar assinaturas. Estava conversando com um líder importante aqui da base do governo que ele dizia, olha, a gente já está fazendo cálculos para quantos parlamentares poderiam retirar essas assinaturas, né? E tudo mudou com a queda do ministro G. Dias, Gonçalves Dias, né? Por quê? Porque a avaliação interna do governo é o seguinte, né? Ficar resistindo a isso em meio a um fato novo, né, que coloca o governo contra o corner, é pior. O melhor é lançar o foco lá nos chamados golpistas, criminosos, né, e tentar vinculá-los à hoje oposição, né? Então essa é a estratégia do governo. E aí é uma matemática também, Megali. Qual foi o consenso aqui entre parlamentares da base? Olha, hoje a base ela tem maioria. O novo bloco que foi formado, com apoio de Arthur Lira, foi um bloco formado para dar, inclusive, governabilidade. Então, tem uma aproximação importante do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí na composição da CPI, aqueles opositores mais radicais, né, os chamados bolsonaristas, né, tem eles mesmos, né, os parlamentares do PL chamam, olha, nós somos bolsonaristas, mas bolsonarista raiz, né, então eles mesmos fazem uma divisão interna do PL, mas nessa composição de 15 deputados e 15 senadores, numa comissão parlamentar mista, o PL teria apenas 3 deputados, então seria uma minoria, obviamente teremos muita confusão, teremos claro que desgaste para o governo. Até agora o governo estava avaliando o seguinte, olha, é melhor não ter CPI, porque CPI é sempre desgaste, nenhum governo quer CPI. Agora, a essa altura do campeonato, a avaliação é que o governo sofreu prejuízos ao fazer o movimento para tentar impedir a CPI, e neste momento é preciso virar o jogo, né? Então, lançar a artilharia na oposição, vincular os atos criminosos de 8 de janeiro à oposição e lançar o foco, inclusive, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa vai ser a estratégia da base do governo, que vai ter maioria. Isso é interessante, Megali. Se a gente fizer uma comparação com a grande CPI que tivemos recentemente, que foi a CPI da pandemia, é até interessante olhar isso, que nada como um dia após o outro, né? Os polos mudam, né? E as defesas alternam. Por quê? Porque naquela oportunidade, quem era oposição queria a CPI, né? Hoje é governo e não quer CPI. E a mesma coisa do outro lado. A base governista na época não queria a CPI, agora quer a CPI, os argumentos até são semelhantes, né? E é parte do jogo. Agora, a CPI é um instrumento de minoria, então tendo assinaturas, tendo foco estabelecido, tem que sair, está na lei. Inclusive tem precedente aí no Supremo Tribunal Federal determinando a instalação de CPIs, né? Foi o caso da CPI da pandemia e de outras comissões parlamentares de inquérito, né? Então agora o governo vai jogar pesado para formar ali uma tropa de choque que tenha posições importantes, como presidência, relatoria, e essa pode ser a grande diferença da outra CPI. Hoje o governo tem maioria nessa grande composição, né? Naquela oportunidade, a oposição tinha maioria no Senado. Então, estrategicamente, agora os articuladores do governo vão escolher a dedos, né? Ou pressionar para escolher a dedos esses parlamentares, principalmente do Centrão, que vão compor essa comissão parlamentar de inquérito. Agora, obviamente, Megali, figuras do governo vão estar no centro da CPI. Por exemplo, a oposição já começa a elencar que quem vai chamar, quem vai convocar e quem vai lançar o foco. Gonçalves Dias, com certeza, vai ser convocado, ele já está convocado para uma outra comissão, mas Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que é muito criticado pela oposição, que acusa o ministro de não ter ali, né, se preparado, enfim, vai estar no foco da oposição, e a gente vai ver muita turbulência aí com essa comissão parlamentar de inquérito. Qual é o cuidado e o receio político do governo? Que isso atrapalha as votações prioritárias no Congresso Nacional. CPI sempre acaba mexendo com o foco do Congresso Nacional e tem pela frente arcabouço fiscal, tem reforma tributária, são matérias prioritárias econômicas, e aí vai ter que ter muita habilidade aí para conseguir contornar e conciliar esses temas importantes no Congresso Nacional. O Orengo, como você disse, né, a CPI é por definição um instrumento da minoria, mas essa linha tá meio turva, né? Do que é minoria hoje, o que é maioria
no Congresso Nacional. Então, para a escolha da mesa, da mesa da CPI, que é composta por presidente, vice-presidente e relator, o governo sairia em vantagem para ocupar esses assentos? Sairia sim, viu, Megali? Na composição, e o que mudou o jogo agora? E até essa reavaliação do governo faz parte disso. Esse novo bloco, esse bloco que é majoritário, tem 175 parlamentares, é o bloco formado com apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje está alinhado ao governo. E tem partidos da chamada esquerda dentro do Congresso Nacional que estão em posições de liderança. É o PSB, é o PDT, é o Solidariedade, são partidos que vão dividir os primeiros meses de liderança desse bloco. Então, esse é um bloco que ele é um bloco de governabilidade, mas é claro que o governo vai ter que fazer o famoso chegar junto, porque ontem mesmo eu estava falando com um líder aí importante no Congresso, ele estava falando, olha, até agora o governo não conseguiu destravar liberação de cargos regionais, emendas parlamentares, é aquele velho jogo de toma lá da cá que continua existindo e vai continuar, sempre existiu e ainda mais agora, então isso vai custar caro ao governo, obviamente, para formar essa maioria dentro da CPI e também para consolidar essa base para as primeiras votações. Prego, bom trabalho para você. Ontem a gente já dizia, o dia vai ser movimentado, mas a gente não sabia que seria tão movimentado assim. Então que tenhamos uma quinta-feira mais calma, porque amanhã é feriado. Um abração.